Aqui então sobre 1 Pedro, começar a ler essa carta, né? Depois tem a 2 Pedro também, então tem os próximos dias aí para a gente estar em contato conjunto em relação a Pedro. Quem foi Pedro? Bom, Simão Pedro, né, ou Simeão em hebraico, foi um dos 12 apóstolos de Jesus e uma das figuras mais proeminentes do mesmo Testamento. Era chamado também de Cefas, ou Pedro no grego, que significa pedra ou rocha. Bom, ele é listado frequentemente como o primeiro entre os apóstolos, porque ele foi ali um porta-voz do grupo em momentos cruciais, como ali, por exemplo, na confissão de que Jesus era o Cristo. Lembremos também que ele andou sobre as águas, né, lá em Mateus 14, 22, 23, e apesar de Jesus ter dito que ele era um homem de pequena fé, né, ele teve que segurar ele lá, porque ele andou sobre as águas, mas depois ficou ali meio titubeou e tal, e aí quase caiu, daí Jesus pegou pela mão, mas ele foi o único corajoso a ir até Jesus. Enquanto os outros 11 lá observavam a tempestade de dentro da segurança ali do barco, talvez até julgando, né, essa impulsividade de Pedro, ele foi o único que experimentou esse milagre de caminhar sobre algo impossível, mesmo que fosse por alguns segundos. Então olha só que interessante, né? Essa beleza da figura de Pedro, e é o motivo também de muitas vezes nós nos identificarmos também com ele, né? Essa questão dessa impulsividade, de ter o coração na mão por Jesus, a coragem de se expor ao erro, às vezes depois de não conseguir sustentar aquilo que a gente fala, né, e se propõe a fazer, mas a gente sabe que Deus tem toda essa misericórdia para a gente. Então, houve um período de restauração para ele também. Ele ficou conhecido por seu temperamento impulsivo, negou a Jesus 3 vezes lá durante a paixão de Cristo, né? E depois foi restaurado pelo próprio Cristo após a ressurreição. Então, Pedro tornou-se o principal líder da igreja em Jerusalém e depois foi um missionário itinerante. A tradição afirma que ele foi martirizado lá em Roma por volta de 64, 67 depois de Cristo, sob o imperador Nero, que estava nervoso já naquele período ali da segunda prisão de Paulo, aquela coisa toda de perseguição que havia com os cristãos. E aí o que acontece é o Tiago, que nós acabamos de ler, que era o justo, Tiago, o justo, que era irmão de Jesus, era o líder fixo do povo. E aí o que acontece, o Pedro, ele ia por terras dispersas, digamos assim, por tribos dispersas de Jerusalém. Eu até separei aqui um mapa, depois eu vou colocar lá no grupo da oração. Olha aqui, não sei se você consegue ver, mas aqui está o mapa do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é tudo isso aqui, ó. Ele pega ali desde aqui do norte da África, ele vai do Marrocos, aqui daí vai vindo, passa pela Itália, essa botinha que tem aqui, ó, e vai seguindo. E Pedro praticamente fez um caminho aqui beirando o Mar Mediterrâneo. Não é todo ele, mas foi um bom tanto, porque ele foi, na verdade, ali fazendo todas essas intervenções ali, principalmente para os cristãos conversos, que eram, ou os judeus também, né? Os judeus que eram cristãos conversos, e também para os judeus para saber da palavra de Deus, e ele teve um grande impulso. Olha só que interessante, você vai perceber, por exemplo, que Tiago ficava ali mais central em Jerusalém, era como se fosse um líder fixo, e Pedro então ele segue nessa itinerância, né, que nós temos aqui, para demonstrar essa figura de como o cristianismo ele avançou de uma forma proporcional. Ele não ficou só em Jerusalém ali, de repente uma seita só do judaísmo, ele pegou e expandiu e se tornou autônomo e chegou até nós, né, trazendo essa grande esperança que é Jesus Cristo. Então, nesse sentido, é importante a gente ter essa visão do todo. E também entendendo ali que 1 Pedro, quer dizer, a primeira epístola que nós fazemos, que nós estamos lendo, ela vai falar então sobre encorajamento diante de uma perseguição externa. E é interessante aqui que eu vi na Bíblia Vida Nova, que é uma Bíblia bem antiga que eu tenho aqui, que foi a primeira, inclusive, que me deram de presente. Eu ainda nem era convertido, mas aqui ele vai falar o seguinte, olha só que interessante dos capítulos aqui. Primeiro, ele vai falar nesse primeiro capítulo, basicamente, sobre a nossa relação com Deus. Depois, no capítulo 2, vai falar sobre a nossa relação com os homens. E depois, no capítulo 3, que nós vamos estudar ainda, bênçãos por causa da justiça. Então, nessa primeira carta, tem basicamente essas informações para você perceber. Eu acho que é bem válido, né? Mas a 1 Pedro vai ser para o encorajamento diante de uma perseguição externa. Já em relação à segunda de Pedro, né? A segunda carta de Pedro, a gente vai ver que o foco, quando ele já está provavelmente ali no fim da vida dele, isso muda para um perigo interno, para combater falsos mestres, e a importância de se manter o conhecimento correto e a verdade, a esperança na segunda vinda de Cristo. Então, olha só que interessante todas essas nuances que nós temos aqui ao começar a ler uma carta, né? E eu fico assim, feliz e alegre porque tinha estratégia.
tinha o dedo de Deus, tinha o Espírito Santo direcionando e tinha estratégia também. Essa questão de um ficar fixo e depois outro tem aquela questão de itinerância também. Ele, na verdade, Deus agia de uma maneira toda espetacular. Também lembrando de Paulo aqui, que também tinha a sua questão das suas viagens missionárias. Então, que interessante tudo isso para que hoje eu e você estivéssemos aqui falando desse Jesus maravilhoso, desse Jesus que nos dá força e ânimo, que não é uma, como é que a gente fala, né? Não é uma, não, eu sou, como é que eu posso dizer, eu sou fissurado em Jesus e tal, e não abro, e estou fechado. Não, a gente tem essa visão plena, por quê? Porque Jesus é o cara, né? Jesus é o mediador entre Deus e os homens, é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, eu quero colocar para você que esse amor que nós temos por Jesus, ele devota para nós um desejo de ser sincero, de ser dedicado, de entregar todas as nossas forças, o que temos e o que não temos para Ele, mas Ele é um Deus que permite que nós tenhamos também uma mente aberta para perceber que o outro, que é diferente, também tem o direito de saber, de entender as coisas que ele entende, de ser diferente da gente. Quem dera, né? Quem dera, Deus queira um dia essa pessoa tivesse essa mesma alegria que nós, mas nós não podemos impor isso, a gente tem que respeitar isso, e muitas vezes ela é tão feliz quanto, né? A gente não pode começar a mensurar isso, mas eu queria só dizer dessa liberdade que nós temos em Cristo. Bom, fechou o parênteses aqui, agora vamos para o capítulo 1. O primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro é uma mensagem poderosa de encorajamento. Ela é focada então na identidade cristã, na esperança da salvação e no chamado para a santidade em meio às provações. Versículos 1 e 12, que foram lidos ali pela irmã Lisane e pela irmã Irene Alves, vai dizer o seguinte, que a verdadeira cidadania do cristão não é desse mundo. Você é peregrino no mundo, você é um eleito, você é um estrangeiro. Isso não é um título que nós gostamos de ostentar e tal, não, mas é para a gente ter uma mudança de perspectiva em que nós compreendemos que se você é um cidadão não é um cidadão do mundo, mas é um cidadão dos céus e da glória eterna do reino que há de vir, então para você tudo mais, corrupção, egoísmo, inveja, situações de ambição desmesurada, violência contra o próximo, tudo isso passa a ter um segundo, né, um segundo espaço não tão importante. Não, ele é importante sim você ser, né, bem sucedido, esse tipo de coisa, mas ele não é o principal. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender que a nossa vida, ela nos traz uma herança incorruptível. A misericórdia de Deus, a ressurreição de Jesus, ela traz para a gente uma esperança viva e uma herança que é guardada no céu, que jamais vai perecer, como o dinheiro que passa, como a inflação que chega, como as ambições que vão e vêm, como a nossa intenção, muitas vezes, política de chegar, eu quero chegar a presidente do mundo, mas depois a gente vai vendo que não é bem assim, que tudo muda, que a gente pensou uma coisa, lá no futuro era outra. Você deve estar vendo isso com as guerras que estão acontecendo aqui, nessa questão que nós estamos vendo no mundo, né, o cenário mundial, como ele está agindo em algumas situações. Também o propósito das provações. Qual que é o propósito das provações? É que a gente se mantenha firme. O sofrimento momentâneo serve para refinar a nossa fé, assim como o fogo purifica o ouro. Então, o resultado final dessa fé é a salvação da alma, isso que nós buscamos. E o mistério da salvação também, que os profetas do Antigo Testamento e até os anjos desejaram entender plenamente agora que foi revelada através do Messias. Peraí, os anjos vivem na presença de Deus e conhecem a sua glória? Sim. O que os deixa maravilhados, só para vocês entenderem essa passagem aqui, é que nós estamos lendo, né? E vamos depois ver também em 2 Pedro 2,4, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, para os anjos, ver Deus se sacrificando por seres humanos falhos é algo que fascina a mente angelical. Você já percebeu isso? Não é a nossa natureza humana que os anjos ficam admirados, né? Isso não é ciúmes, isso é uma admiração. Eles ficam extasiados, admirados com a questão da graça que é concedida por Deus. E aí no versículo 2 de 2 Pedro 2,4,
Vou repetir, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, porque os anjos não têm essa mesma qualidade, esse mesmo atributo que nós temos da graça. Para os anjos, ver Deus se sacrificando por seres humanos falhos é algo que realmente fascina a mente angelical. Tanto é que nós sabemos que há anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Então, nesse sentido, o que acontece é que essa aula para os anjos, né, que Paulo também vai falar ali em Efésios 3:10, a intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, que envolve a graça também, se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas religiões celestiais. Então Paulo escreve aqui que essa multiforme sabedoria de Deus, que envolve a graça também, está sendo revelada agora aos principados e potestades, anjos, que podem entender como anjos aqui nas religiões celestiais, através de quem? Através da igreja. É como se o nosso estudo aqui das 7 às 8 da manhã que a gente está tendo, nossa sala de oração, os anjos aprendessem isso com algo novo, com amor e paciência de Deus que eles não conheciam, apenas vivendo lá no céu, cantando, louvando, entendeu? Então olha só que interessante, para você perceber como é legal essa questão toda. Outra situação que eu queria trazer para a gente aqui em relação a caminhada do nosso capítulo aqui, é o chamado à santidade, que está ali no versículos 13 ao 21, que foi lido pela nossa irmã, a nossa irmã Ozira. Então eu quero agradecer também ela, mas Pedro aqui agora, ele passa a exortar os crentes a mudarem o seu comportamento prático. E aí ele vai falar no versículo 13, a irmã Alzira, ela leu assim: portanto, estejam com a mente preparada. Daí eu fui ver aqui na minha versão da Bíblia Vida Nova, ela vai dizer o seguinte, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E depois fui ler na Almeida Revista, Almeida Revista Atualizada, se não me falha a memória, cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu fui ver, mas cingindo os lombos do vosso entendimento, o que é isso, né? Que seria a mesma coisa, estejam com a mente preparada. Só para vocês entenderem, isso era uma metáfora das mais ricas da Bíblia, que eram as vestimentas daquela época. Então assim, olha só, no primeiro século, os homens e mulheres, eles usavam o quê? Túnicas longas, que chegavam até os pés. Você vê lá na série The Chosen, vê o pessoal andando daquele jeito e tal. Então, embora confortáveis, é verdade, essas túnicas elas eram um obstáculo para qualquer atividade que exigisse um esforço físico, como correr, lutar, trabalhar. Então, o que acontece? O ato de cingir, não é cindir, que é você quebrar, cingir, né? Para que você pudesse se movimentar livremente, o que acontecia? O homem pegava a barra dele, levantava a túnica, puxava para cima aqui e colocava entre as pernas e depois prendia no cinto para ficar, digamos assim, uma espécie, não é um calção, mas é uma coisa um pouquinho mais subida, digamos assim, para quê? Para que ele se preparasse para a ação. Era o equivalente assim, ó, vamos arregaçar a manga, gente, vamos amarrar o cadastro do nosso pé e vamos caminhar, vamos correr. Então, o cingir, os lombos do vosso entendimento aqui, significa o quê? O cingir significa apertar, amarrar com o cinto, prender ou envolver. Isso quer dizer o seguinte, que se você quer de repente mudar as coisas, ficar pronto para alguma coisa, vamos arregaçar as mangas, é mais ou menos isso que diz com cingir os lombos. Então nesse sentido o que acontece? É que, e os lombos, né, só lembrando, eu pensei que era ombros, não, lombos é essa parte da cintura mesmo, a parte de trás aqui, o quadris, então é nesse sentido. Então o que acontece? É você se preparar, você já está ali em ponto de bala, você já está ali em ponto, opa, peraí, tô ativo, tô ligadão. Então é esse o sentido que Paulo quer dar, que Pedro quer dar aqui pra gente nessa passagem. Espero que você tenha compreendido, né? Porque ele está dizendo aqui para você ter uma prontidão mental, não ficar assim com a mente frouxa, descuidada. Você precisa estar alerta, vigilante, pronto para atender qualquer tipo de provação que chegar na tua vida. Opa, eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa aqui. Opa, Deus, me ajuda aqui, me fortalece. E também identificar a oportunidade de servir melhor a Deus. Então, nesse sentido, o que você precisa fazer quando você cinge os lombos do vosso entendimento? Você elimina qualquer tipo de distração. Por quê? Porque se a túnica solta naquela época atrapalhava o passo, né, os pensamentos inúteis, as preocupações excessivas ou as filosofias mundanas que podem fazer a gente tropeçar, né, porque se não cingisse os lombos, você podia correr e cair. Então o que acontece é que você precisa ter o cuidado e o controle dos nossos próprios pensamentos. É isso que Pedro está falando aqui pra gente. Bom, nosso tempo acabou, a gente está com poucas coisas aqui pouco tempo para falar, tem algumas coisinhas aqui ainda, mas o mais importante que eu queria trazer para os irmãos e irmãs é isso. Agradeço a atenção e agora nós vamos em frente, porque